Você ouve Band News FM Rio de Janeiro. FM 90.3. Band News FM Rio de Janeiro. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 6h03. Seja bem-vindo à programação da Band News FM. Muito obrigado por compartilhar o seu tempo e a sua informação com a Band News. Você pode nos ouvir em 90.3, por enquanto ainda em 94.9, mas já vai sintonizando 90.3 no dial do seu carro, da sua casa, do seu celular também, se você ainda não nos escuta no aplicativo também Band Rádio. Vamos lá, 996236060, nosso WhatsApp, 25422132 é o telefone aqui da redação. Este é o Jornal Band News Rio, segunda edição, que vai até às 7 em ponto, com tudo que é assunto no Rio de Janeiro, dando uma passada também pelo Brasil, pelo mundo, especialmente por Brasília também, de olho nas últimas informações de Brasília. Claro, a gente vai manter aqui você muito bem informado. Eu sou Pablo Ribeiro e quem me acompanha é César Cavalcante. Tudo bem, César? Oi, Pablo. Uma ótima noite a você e a todos os nossos ouvintes. Até às 7 a gente traz os principais destaques do dia. Participe da programação. Vamos lá, vamos girar então. Vai a sanção do governador Luiz Fernando Pezão, projeto de lei que define o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Planetário da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. O terreno do espaço estava para ser leiloado, já que a Companhia Estadual de Habitação proprietária acumula uma dívida trabalhista de aproximadamente 40 milhões de reais. Para evitar o leilão, o prefeito Marcelo Crivella decidiu na semana passada tombar provisoriamente o local, que é mantido pela prefeitura. De acordo com o texto, o tombamento preserva as características originais do imóvel, proibindo qualquer destruição ou descaracterização. No tombamento ficam incluídos o acervo e os equipamentos da fundação. Lembrando que a prefeitura ficou de liberar um outro terreno para leilão, já que esse não seria mais doado, não iria mais a leilão, né? O Ministério Público Federal pediu o retorno da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, à cadeia. De acordo com o MPF, a prisão preventiva é necessária por conta da dificuldade para fiscalizar a prisão em regime domiciliar, além de prejudicar as investigações. O pedido foi feito ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e será julgado nesta quarta-feira. A advogada foi denunciada na Operação Calicut da Polícia Federal por corrupção e lavagem de dinheiro, liderada pelo marido, o ex-governador Sérgio Cabral. A Adriana Anselmo cumpre prisão domiciliar sob a alegação de que tem filhos adolescentes que não podem ficar sem a companhia do pai ou da mãe. Em manifestação anterior, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região apontou que o benefício não deveria ter sido concedido, já que a ré viajou diversas vezes sem os filhos e também pela gravidade das acusações contra ela. O destaque agora de Ana Alícia Soares sobre o projeto Segurança Presente. Diga, Ana. Pablo, depois da FEComércio, que financia integralmente a iniciativa da Operação Segurança Presente no Aterro, na Lagoa, e no Meier não decidir se ainda vai manter a parceria com o governo do estado, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que estuda uma forma de ajudar pelo menos o Centro Presente, que atualmente tem os custos divididos com a prefeitura. O contrato com o Centro Presente termina em 1º de julho e custa atualmente 47 milhões de reais, esse valor que é anual e é dividido com a FEComércio. O prefeito também anunciou que gostaria de criar o programa Pavuna Presente. Nós estamos conseguindo recursos, cortando despesas, então eu acredito que a Prefeitura terá os recursos para manter o Centro Presente e digo mais, eu gostaria muito de implementar em parceria com os empresários e também com a FEComércio o Pavuna Presente. Eu fico indignado de saber que o nosso município da Pavuna, divisa com São João, é hoje campeão de roubo de carga. Isso me revolta muito. Aliás, estou indo para Brasília hoje, vou ter encontros com o ministro da Justiça, com a Polícia Rodoviária Federal, com diversos ministros. Mais uma vez vou falar com o presidente Temer, com a bancada do meu partido, com a bancada do Rio de Janeiro, para que a gente possa se mobilizar todos para essa crise sem tamanho que o Rio vive hoje. Primeiro, o prefeito anunciou que iria criar o Pavuna Presente. Agora ele já diz que é uma possibilidade. Ou seja, já não dando mais certeza. Apesar de que a gente está vendo que, enfim, o projeto Segurança Presente funciona. E funciona muito bem. Os índices mostram isso, os números mostram isso. Mas a Pavuna precisa de uma segurança maior. Afinal de contas, é um bairro que concentra 1% de todo o roubo de cargas
em todo o Brasil. Pois é, Pablo, e a gente viu que em outros bairros onde foi implantado, né, essa segurança presente, né, havia uma participação da FEComércio e de outras associações comerciais por conta do prejuízo que a violência causa a esse tipo de atividade, né, econômica. Na Pavuna é possível também que a gente tenha associações de empresas de carga e tudo mais fazendo uma parceria, né, patrocinando esse tipo de segurança especial por conta desse alto índice que você falou e que, enfim, assusta muito, né, esse alto índice de roubo de cargas. A gente tem informações agora com Larissa Fontes. Foi suspenso por 6 meses o processo sobre uma fraude do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Rio de Janeiro, depois de um acordo entre o Ministério Público e as defesas dos réus. A decisão é da Auditoria da Justiça Militar do Rio. De acordo com o MP, o tempo serve para que os 2 réus interrogados nesta terça-feira comprovem o que foi dito em colaboração premiada, entre eles o coronel Ricardo Coutinho Pacheco. As investigações apontam que os envolvidos faziam compras falsas com verbas do Fundo de Saúde da instituição. Os PMs envolvidos foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva, peculato e falsidade ideológica. Vamos de trânsito agora, 6h09. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. A gente tem informações do trânsito de volta com Larissa Fontes. César, tem participação do ouvinte Anderson aqui pelo WhatsApp. Ele fala da Transolímpica toda parada no sentido Deodoro, próximo a Taquara. E também tem participação da ouvinte Vanusa. Ela fala da Avenida Brasil, sentido Realengo. Ela está na altura de Santa Cruz e o trânsito está todo parado por lá. É muito difícil a Transolímpica engarrafar. Tudo bem, é naquele trecho... Ah, não, é Transolímpica. Ah, não, eu que me confundi aqui. Eu estava confundindo com outra via aqui do Rio de Janeiro. A Transolímpica sempre é engarrafada, sempre tem mais veículos do que deveria. Desculpa. 6h10, conta aí, Natália. Boa noite para você. Boa noite, Pablo Ribeiro. Boa noite também aos nossos ouvintes. Olha, quem está passando agora pela Avenida Brasil vai encontrar bastante retenção, isso nos 2 sentidos. Quem vai em direção à Zona Oeste vai perder tempo já nos acessos, na altura do Caju, Manguinhos, até o trecho de Ramos, por conta daquelas obras também do BRT Transbrasil que fechou a pista central em direção à Zona Oeste da cidade. Depois disso, em Irajá, o motorista vai perder tempo até a chegada a Realengo. E no sentido centro da cidade, dificuldades para quem está no trecho de Campo Grande até a chegada a Realengo. Isso não há informações de acidente, pelo menos por enquanto, mas nesse trecho vai apresentando bastante dificuldades. Agora, na zona norte da cidade, tem acidente com um ônibus e uma moto na Avenida Ministra Edgar Romero. Isso para quem vai em direção a Vaz Lobo, bem ali na altura da Rua Piraquê. O trânsito está bem intenso nessa região. O motorista que passa por lá vai perdendo tempo, principalmente nessa região, porque tem uma faixa ocupada. Agora, em outros pontos da cidade, falando da Zona Sul rapidinho, a saída da Lagoa agora pelo túnel Rebouças com bastante lentidão, por isso prefira o aterro do Flamengo ou então o túnel Santa Bárbara, Pablo. Eu realmente... Achei que estava errado e não estava errado, tá vendo, Larissa? Porque a gente tem muitas vias sendo implantadas, foram implantadas nos últimos anos, faz sentido. Natália, vê se você me entende. É o seguinte, que eu ia dizer que a Transolímpica nunca engarrafa. Depois eu me confundi com a Transcarioca. Mas, na verdade, a Transolímpica realmente é muito difícil engarrafar. Um ouvinte até escreveu aqui agora. Que a Transolímpica, ela liga Deodoro ao Recreio dos Bandeirantes. Ou seja, não é um trajeto com fluxo de veículos muito pesado, como é a Transcarioca, por exemplo. A Transolímpica dificilmente engarrafa. E um ouvinte falou isso agora também, né, Larissa? Isso mesmo, Pablo. Foi o nosso ouvinte com o final de telefone 7645. Viu? Só para ainda informar mais aqui, segundo a concessionária Via Rio da Barra, ali na altura do Città América, até a saída da Transolímpica, na Avenida Brasil, 39 minutos é o tempo que o motorista leva para fazer esse trajeto. Muito bem, 6h02 agora. Band News. Tempo. E ela que não erra nunca, Laura Ferreira. Oi, Pablo. Massa de ar seco sobre o Rio de Janeiro, sobre o Sudeste, na verdade. O céu está com pouca nebulosidade. Você olhando as imagens, né, de satélite, a gente observa poucas nuvens, bem diferente do Sul, onde há tensão porque o céu já está carregado com uma frente fria e é essa frente fria que vai avançar para o Sudeste nos próximos dias. Amanhã ainda é um dia de sol e temperaturas bem altas, viu, no Rio. Amanhã a máxima pode ir a 34, talvez até 35 graus, calorão mesmo, mas aí à noite já começa a entrar um ventinho mais diferente, pode até existir
existir, pelo menos o que os mapas meteorológicos mostram, né, que existe a possibilidade já de chuva para o final da quarta-feira. Então, amanhã à noite, já na madrugada de quinta, chance de chuva no Rio. E aí, na quinta-feira, sob a influência da frente fria no sudeste, aí a massa de ar seco perde força. Tanto é que entre quinta e sexta, há previsão de chuva no Rio de Janeiro, a temperatura começa a cair. Muita gente preocupada com o feriado da segunda-feira, já que vai emendar com o fim de semana. Essa frente fria avança rápido, mas a massa de ar de origem polar, por mais que ela abra o tempo, a temperatura não vai disparar não, porque é um ar frio, né? Então teremos aí termômetros bem mais baixos a partir de sexta-feira no Rio de Janeiro. Pois é, entrando feriado com termômetros em queda, eu estava olhando também a previsão no interior do estado do Rio de Janeiro, a previsão de chuva até domingo, pelo menos. Então, se você vai pegar a estrada nesse feriado, preste atenção e às vezes começa a repensar se você quer ir para a praia mesmo. 6h13 agora, mudar de assunto, falar de coisa séria. O Complexo do Alemão, porque hoje foi mais um dia tenso no Complexo do Alemão. E aquela cabine que estava sendo instalada no complexo pela Polícia Militar foi finalizada. Cristiano Pinto tem os detalhes. Pinho, boa noite. Boa noite para você também, Pablo Ribeiro. A instalação da torre blindada na localidade conhecida como Largo do Samba, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, foi concluída nesta terça-feira. A cabine tem 2 andares, ar-condicionado, sistema de esgoto, escotilhas para que os militares possam revidar em possíveis ataques de criminosos e pode abrigar mais de 10 policiais. De acordo com o comandante da UPP Nova Brasília, Major Leonardo Gomes Zuma, a ideia é que alguns PMs da unidade atuem permanentemente na torre, localizada no Largo do Samba, ponto alto e estratégico, onde funcionava a mais lucrativa boca de fumo da localidade. Agora a gente consegue passar pela via principal na entrada do Largo do Samba sem problema algum, porque lá dentro agora nós temos uma base. Além dessas 2 pontas que saem na rua principal, os fundos do Largo do Samba tem 3 becos. Cada um desses becos leva a uma localidade diferente da comunidade. Ali é um ponto também de proteção dos traficantes para que nenhum policial acessasse nenhum desses 3 becos para chegar a nenhuma dessas 3 localidades. O Comando de Operações Especiais da Corporação comandou hoje uma ação que tinha como objetivo auxiliar as equipes para a conclusão dessa instalação da cabine. Por causa da mega operação, aproximadamente 6.000 alunos da rede municipal de ensino ficaram sem aulas. Moradores da comunidade protestaram pela morte do adolescente de 13 anos, Paulo Henrique de Oliveira, atingido por uma bala perdida nesta segunda-feira. A manifestação aconteceu na estrada do Itararé, uma das vias do entorno da comunidade da Zona Norte. O enterro do jovem será realizado amanhã, às 4 da tarde, no cemitério de Inhaúma, na mesma região. Nos últimos dias, pelo menos 10 pessoas foram feridas na comunidade. 4 vítimas morreram, sendo moradores atingidos por balas perdidas e um criminoso. Todos os militares baleados são lotados no Batalhão de Operações Policiais Especiais, foram 3 no total. Um deles inspira cuidados. Pelo menos 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Você sabe o que é mais assustador, na minha opinião? Eu estava dando uma lida na lista aqui dos mortos e feridos do Complexo do Alemão. Nem todos temos a idade, mas daqueles que temos a idade, a pessoa mais nova ferida nesse confronto tem 12 anos. Ela está bem, ela foi ferida por estilhaços. O tio dela, nosso ouvinte, ligou para cá na sexta-feira. Essa menina estava indo para a casa da avó quando foi atingida por estilhaços durante um confronto. E o último agora, o Paulo Henrique de Oliveira, tinha 13 anos. Esse, infelizmente, acabou morrendo. Tinha 13 anos, foi baleado ontem. A morte foi confirmada hoje, o enterro foi hoje. Teve um protesto na Itararé, justamente depois da morte desse menino. Mas o mais velho, do qual temos a idade, tinha 24 anos. Era um soldado do Exército, Bruno de Souza. O mais novo, ferido, então, com 12 anos. E o mais velho, morto, temos a idade, com 24 anos. Mais novo que todo mundo aqui na mesa, talvez. E mais novo que muita gente está nos ouvindo agora. É impressionante como essa guerra parece não ter fim. E aí fico me perguntando se com a instalação dessa cabine, que na verdade não vai trazer nenhuma segurança mais para os moradores, assim um ponto estratégico para a Polícia Militar, vai trazer segurança sim para os policiais, porque ele vai ser blindado. Agora, que tipo de calibre que essa blindagem pode suportar? É um ponto de interrogação. Ontem nós recebemos o áudio de um tiroteio no Complexo do Alemão e o áudio dizia que que dava para perceber que era ponto .30. Nós consultamos especialistas, né, Pinho? Isso. E disseram que, inclusive, poderia ser ponto .30. Poderia ser a ponto .30, não dava para afirmar, porque o som ambiente, às vezes, pode potencializar
aquele calibre e pode confundir quem não está ouvindo presencialmente, mas tudo indicava que era um calibre acima do 7,62, por exemplo, munição usada tanto pela polícia como pelos traficantes nos fuzis, e é uma munição que pode até derrubar aeronaves. Agora um detalhe também, Pablo Ribeiro, onde essa cabine foi instalada, algumas casas estavam sendo usadas de maneira irregular pela PM. Ontem eu acompanhei uma audiência pública na Defensoria, que deu até o dia de hoje para que essas casas sejam desocupadas, para que os moradores que tiverem interesse voltem a essas casas ou a fazer o que faziam, como um dos moradores que eu ouvi, que se mudou para Campo Grande, mas vivia de aluguel com aquela residência. Por mais que afirmem que é uma localidade onde as casas estão crivadas de bala e não tem como ninguém morar ali, essa casa pertence aos moradores e a Defensoria Pública, caso esse prazo não seja cumprido pela PM, caso a PM não desocupe essas residências até o fim do dia, vai estudar amanhã medidas cabíveis. São lugares que outrora foram chamados de lares, né? Exatamente. A posição geográfica dessas casas com relação à cabine, a cabine fica logo atrás? Como é que é? A cabine ela fica do lado dessas casas, dependendo do ponto de vista atrás. É um largo em forma de U e essa cabine fica no fim. Vamos imaginar a letra U. Tem 2 pontos. Os 2 pontos da letra U dão na via principal da Nova Brasília. Essa cabine ela fica no final da letra U, sem ser esses 2 pontos onde ficam essas casas, onde funcionava uma boca de fumo e hoje onde tem a base da UPP. Você percorrendo essas 2 vias que dão nessa base, chega na principal ponto de acesso ali da comunidade. Ou seja, mesmo que o morador volte para aquela casa ainda está numa área de risco ali e pode ser usado como escudo a qualquer momento. No popular chamado na comunidade faixa de Gaza, porque essa base ela está entre também 3 becos onde o tráfico de drogas atua. Quantas faixas de Gaza nós temos aqui no Rio de Janeiro, hein? Obrigado, Cristiano Pinho. 6h19 agora, César. Pois é, infelizmente, né, a gente vê esses casos acontecendo. Agora é lá no Complexo do Alemão, com vários casos recentes, 10 feridos, né, 4 pessoas morreram nos últimos dias. Há pouco a gente estava falando de Acari, da morte da Maria Eduarda, enfim, a violência, né, nessas comunidades, a velha guerra entre o tráfico e a polícia, que vitima principalmente os moradores, mas as comunidades do Rio de Janeiro, de lá não vem só notícias de violência, felizmente. Tem muita notícia de esperança também e de possibilidades, né? A gente vive falando aqui no nosso jornal. E o Renan Schwint vai trazer uma reportagem agora justamente sobre isso, possibilidades, né, em comunidades. São jovens de favelas medalhistas da modalidade jiu-jitsu. Diga, Renan. 51 moradores das comunidades da Providência, Adeus Baiana, no Complexo do Alemão, Cidade de Deus e Batã, conquistaram 38 medalhas para o Rio de Janeiro durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que aconteceu em São Paulo. Participando pela 3ª vez do maior campeonato do país nesta modalidade, a equipe do projeto Geração UPP faturou 15 ouros, 13 pratas e 10 bronzes. Em sua primeira competição fora do Rio, Marcos Paulo da Silva Pereira, de 14 anos, não conteve as lágrimas ao conquistar o ouro. Eu chorei ao conquistar essa competição, pois eu não acreditava em mim, mas fiquei feliz por todos estarem na minha torcida e eu poder trazer essa medalha. E é uma sensação inacreditável. Uma competição dessa não é todo dia, é uma vez por ano só que tem. Não espero só conquistar o Brasil, espero conquistar o mundo também. Há 4 anos no projeto, Gisele Menezes Tavares, de 13 anos, também conquistou o lugar mais alto do pódio. Para ela, é um orgulho se tornar uma referência para outras crianças da Cidade de Deus. Existem muitas pessoas aqui que seguem outro caminho e passar na comunidade sendo reconhecida como uma menina de bem, uma lutadora, uma campeã, é uma coisa muito boa, uma sensação maravilhosa. Ser o espelho de alguém, incentivar uma pessoa para o caminho certo, é uma coisa extraordinária. Criado há 8 anos, o Geração UPP é mantido por parceria público-privada e é considerado uma plataforma de descoberta de talentos das artes marciais. Para o treinador e coordenador do projeto na Cidade de Deus, Cabo Flávio Luiz, o resultado foi acima do esperado. A expectativa foi além do que eu tinha programado, então, quer dizer, eu fiquei muito feliz. Como professor, um orgulho, né, que ele ganhe uma medalha de bronze, de prata, de ouro, mas é mais importante pra gente que ele seja um faixa preta da vida. Além do jiu-jitsu, as 3.800 crianças, jovens e adultos de 19 comunidades recebem aulas de judô, karatê, muay thai, kickboxing, taekwondo e capoeira. Ao longo do ano, a equipe vai participar de outras competições e a expectativa
informativa é das melhores. Do Rio de Janeiro, Renan Schwint, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Tá vendo como sempre tem uma notícia boa pra gente poder dar? Pois é, obrigado, Renan, pelos detalhes. Bom, 6h22 agora, antes da gente ir pro intervalo, tem uma notícia que chega agora com a Larissa Fontes, através do nosso WhatsApp. Conta aí, Larissa. Isso, Pablo, o ouvinte que preferiu ter a identidade preservada, disse que ele está dentro de um elevador agora no prédio da Embratel, um grupo de 17 pessoas presas dentro do elevador que está enguiçado. Ele disse que a brigada interna está demorando para retirar as pessoas, que tem gente passando mal já, Pablo. Pois é, a gente vai continuar acompanhando isso, né? Afinal de contas, agora tem gente saindo do trabalho, é um horário de bastante movimento. Quantas pessoas dentro do elevador? 17 pessoas, Pablo. Muita gente. 6h23, até já. Você sabe o que é a Carteirada do Bem? Não! Agora basta você baixar o aplicativo Carteirada do Bem no dispositivo para Android, iPhone e Windows Play e você vai encontrar as leis que protegem seu dia a dia e foram aprovadas na Alerj. Defesa do consumidor, vagões para as mulheres e tantas outras. Este aplicativo já é vencedor do Prêmio Aberge na categoria Mídia Digital. Já são mais de 200 mil downloads. Chegou o Rio Card Duo, o cartão que você usa para pagar suas passagens e suas compras. Você pode utilizar o Rio Card Duo em todos os meios de transporte, lojas, internet, pagamento de contas e até recarga de celular. Peça agora o seu Rio Card Duo. Acesse www.riocardduo.com. Rio Card, tudo anda melhor. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. Ah, e a manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros, com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade, somos todos pedestres. Venha com a Band News FM fazer um passeio pela história. Nesta sexta, 28 de abril, o historiador Milton Teixeira vai percorrer a Lagoa Rodrigo de Freitas. A concentração será às 14h, na Igreja Santa Margarida Maria. E no final do passeio, uma novidade. 2 ouvintes que participarem do passeio poderão ser contemplados com um voo panorâmico de helicóptero pela zona sul do Rio. Não perca esse passeio pela história com Milton Teixeira e a Band News FM. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Apoio L-Site. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Amigo ouvinte, o Parque do Flamengo foi criado entre 1954 e 1965 com terra do Morro de Santo Antônio. Foi inaugurado oficialmente dia 12 de outubro desse último ano, ou seja, há exatos 50 anos, pelo então governador Carlos Lacerda e dedicado às crianças do Rio de Janeiro. É o maior parque urbano do mundo com 1.200.000 metros quadrados de área ganha ao mar, sendo mais de 900.000 metros de área verde. Um verdadeiro pulmão na Zona Sul e excelente área de diversão para crianças e adultos. Temos muitas participações pelo facebook.com/BandNewsFM Rio, onde estamos ao vivo agora. Você pode nos acompanhar até às 7 em ponto. E a Maria do Carmo Moura Fernandes está em Madrid agora, nos assistindo da Espanha. Opa. Pede pra gente mandar um abraço. Maria, muito obrigado. Boa viagem pra você, se você tá de férias aí, se você tá morando aí, fica mandando notícias, por favor, pra gente aqui em 90.3. Pode ser através do Facebook também. 6h26 agora, vamos girar a reportagem. A Amanda Martins fala sobre o goleiro Bruno. Diga, Amanda. O Supremo Tribunal Federal revogou a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo e determinou que o goleiro Bruno volte à prisão. A decisão foi tomada depois de um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que avaliou que o jogador deve ser mantido na cadeia. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por ser mandante do assassinato de Elisa Samúdio. A decisão foi revogada por 3 votos contra 2 dos ministros da primeira turma do STF.
Informações sobre a febre amarela agora com Luísa Mutoni. Estado de alerta depois da confirmação da morte de uma pessoa por febre amarela na região metropolitana do Rio, municípios intensificaram a imunização nas áreas rurais. As cidades de Niterói e Itaboraí receberam mais 20 mil doses da vacina na segunda-feira. Nesta terça, houve um mutirão de vacinação na Ceasa de São Gonçalo, que teve como público-alvo os funcionários da Central de Abastecimento e caminhoneiros. O município recebeu mais 40 mil doses da vacina. O secretário municipal de saúde, Dimas Gadelha, conta quais ações estão sendo tomadas para evitar o surgimento de casos da doença na cidade. No momento agora a gente está priorizando aquelas áreas de risco. E é lógico que como a gente teve um caso em Maricá ali, a gente também está preocupado com aquela divisa lá, a gente também vai intensificar as ações ali naquela região. Só atualizando, o estado mantém o número de 11 casos de febre amarela, são 7 em Casimiro de Abreu, 1 em São Fidélis, 1 em São Pedro da Aldeia, mas o paciente contraiu a doença em Casimiro de Abreu, 1 em Pociúncula, 1 em Maricá, com uma morte. Nós temos 2 mortes, então, por febre amarela. Nós temos um caso suspeito sendo investigado na cidade de Saquarema, que seria o primeiro caso de uma pessoa que contraiu a doença na região dos Lagos, já que o morador de São Pedro da Aldeia morava em São Pedro da Aldeia, mas estava em Casimiro de Abreu quando contraiu a doença. Sobe para 26 o número de mortos na Venezuela em protestos realizados desde o início do mês contra o governo do presidente Nicolás Maduro. O país vive uma grave crise financeira e política desde a morte do ex-líder Hugo Chávez em 2013. O Papa Francisco já intermediou o acordo de paz entre Cuba e os Estados Unidos e se colocou à disposição para atuar no conflito venezuelano. Uma avenida inteira vai reunir cervejarias artesanais e food trucks na primeira edição do Cerveja, só que com S, viu? É um festival de gastronomia de rua que acontece no feriadão do Dia do Trabalho no Parque Regadas, em Teresópolis, na região serrana. O evento, que é gratuito, vai acontecer das 11 horas da manhã às 10 da noite. O festival ainda terá atrações musicais, área de recreação infantil e homenagem aos trabalhadores locais. Quem participar também vai poder doar alimentos não perecíveis que serão entregues a algumas instituições de caridade. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Problemas na Transolímpica, diga a Larissa Fontes. Isso, César. No último trânsito, a gente falou de problemas na Transolímpica no sentido Deodoro, próximo a Taquara. E aí os nossos ouvintes participaram aqui com a gente falando o motivo desse trânsito. A Bárbara Ferraz, o Mauro Santos, o Arleudo Rocha mandaram mensagem aqui pra gente falando que é uma blitz perto da Salvador Allende, na subida do viaduto da Estrada dos Bandeirantes. Natália Rodrigues. Olha, para falar da zona oeste da cidade, o motorista que está saindo da Barra da Tijuca em direção à linha amarela agora vai perder muito tempo pela Ayrton Senna, viu? Quem está saindo da Américas também vai perder tempo ali na altura do Barra Shopping, que encontra ali a Ayrton Senna, perde tempo em toda a extensão da via, principalmente ali na pista central. Não há informações de acidentes, mas o motorista vai encontrando bastante dificuldade. Quem segue agora pela Lúcio Costa encontra melhores condições nos 2 sentidos, tanto em direção à zona sul da cidade quanto em direção ao Recreio dos Bandeirantes. Então, uma melhor alternativa porque a Avenida das Américas apresenta pontos de retenção nos 2 sentidos agora. Falando rapidinho de outro ponto da cidade, quem está seguindo agora no centro vai encontrar dificuldades pelo túnel Prefeito Marcelo Alencar. Na verdade, a saída do túnel apresenta dificuldades porque na Via Expressa agora é bastante lentidão em toda a extensão, desde o Aquarrio até a chegada ali à rodoviária, o motorista vai perdendo tempo. Apesar de alguns trechos de lentidão na Via Binário do Porto, em direção à rodoviária, a via acaba sendo a melhor alternativa agora por lá, retenções apenas ali no Hospital da Gamboa e depois no trecho da rodoviária Novo Rio. Pablo. Valeu. Até mais, Natália. Até. 6h32, vamos voltar a conversar com a Analissa Soares, que fala sobre a crise financeira chegando à Prefeitura do Rio de Janeiro. Conta aí, Ana. Pablo, o prefeito Marcelo Crivella disse hoje que não terá caixa para pagar os servidores a partir de setembro, caso uma dívida contraída durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes com o BNDES e com a Caixa Econômica para a Olimpíada não seja renegociada. Essa declaração foi dada durante a inauguração de uma clínica da família em Realengo. Segundo, a gente tem a sonora do Crivella sobre isso. É bom fazer essa denúncia publicamente. A Previdência do Rio está quebrada. É uma pena.
porque haviam bilhões que foram todos gastos nessas euforias de obras de Olimpíadas, etc. e tal, colocando em risco o pagamento de aposentados e pensionistas. Segundo o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido de Crivella, a Prefeitura precisa pagar um reajuste previsto em contrato no valor de 115 milhões de reais neste ano e pouco mais de 50 milhões de reais no ano que vem. Ainda segundo os dados, só o reajuste deste ano representa 57% do orçamento atualmente disponível da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. Para aumentar a arrecadação, Crivella pretende levar à Câmara dos Vereadores uma proposta reduzindo as isenções de IPTU do município. O déficit também impacta o número de previdência dos servidores, o número da previdência dos servidores. A previsão para este ano é que o pagamento das 66 mil aposentadorias e 13 mil pensões representem mais de 4 bilhões de reais. A receita do fundo é de 2 bilhões de reais. O prefeito disse também que vai cuidar da Previdência do Rio, que está quebrada. Se necessário, Crivella afirma que precisará fazer contribuição dos inativos. Se necessário for, teremos que fazer a contribuição dos inativos, mas é bom lembrar que não são todos os inativos. Cerca de 10% deles que ganham acima de R$ 5.500 e a contribuição de 11% só incide sobre o que passa de R$ 5.500. Sobre as acusações de Crivella, durante a gestão de Eduardo Paes, o ex-secretário executivo de governo de Paes, deputado Pedro Paulo, disse que o assunto é uma conversa fiada. Bom, nós procuramos também o ex-prefeito Eduardo Paes, que foi morar nos Estados Unidos, mas está agora no Brasil, inclusive, mas ainda não obtivemos resposta com relação ao que o ex-prefeito tem a dizer de seu sucessor. Obrigado, Ana, pelas informações. 6h34, intervalo. Qual o seu interesse por filosofia? A PUC-Rio oferece opções de pós-graduação em arte e filosofia, filosofia contemporânea e filosofia antiga. Venha discutir sobre temas do mundo contemporâneo, antiguidade clássica e estética nos cursos de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio. Conheça também o curso de extensão em Nietzsche e o pensamento trágico. Matrículas em 0800 970 9556 ou acesse cce.puc-rio.br. Recalculando rota. Destino: Réveillon no Gran Palladium em Baçaí. Com essa promoção da Litoral Verde Viagens, nem seu GPS vai querer ficar de fora. Réveillon no Gran Palladium da Bahia. 15% off, all inclusive e ainda com 2 crianças grátis. Mas corra, pois é só até o final de abril. Consulte seu agente de viagens ou acesse litoralverde.com.br. Boa viagem. Seu bairro já passou por várias mudanças, mas continua sendo seu bairro. A sua rádio de notícias vai mudar de dial, mas vai continuar sendo a sua rádio. Sua Band News FM agora é 90.3. Sintonize! Agora, 6h35, informações com Larissa Fontes. César, hoje mais cedo, alguns ouvintes entraram em contato com a gente através do WhatsApp, falando de uma intensa troca de tiros na comunidade Pavãozinho, na zona sul do Rio. E segundo o comando de unidade de polícia pacificadora, policiais estavam em patrulhamento na tarde de hoje, na localidade conhecida como Quadra do DG, e foram atacados por criminosos. Houve troca de tiros e a ocorrência ainda está em andamento. Obrigado, Larissa, pelas suas informações. Olha, Pablo, quem nunca teve que acionar a polícia militar por causa de uma festa barulhenta rolando na vizinhança? É algo tão comum em vários bairros e é também um dos principais motivos de acionamento da polícia, que tem um serviço sobrecarregado. Por isso foi aprovado na semana passada um projeto de lei na Câmara de Vereadores do Rio que confere à Guarda Municipal a possibilidade de atuar nesse tipo de conflito. O texto cita o prejuízo à PM e se baseia em uma lei federal que ampliou as possibilidades de atuação das guardas pelo país. O texto, que foi aprovado de forma unânime pelos parlamentares, já foi a sanção do prefeito Marcelo Crivella, só falta a canetada, mas ele ainda abre algumas dúvidas sobre a capacidade de a lei pegar. Segundo os vereadores, há a possibilidade de a PM, ao ser acionada pelo 190, transferir a reclamação de poluição sonora a 1746, que é o serviço da prefeitura. Mas isso ainda não está definido, precisa ser regulamentado pelo Executivo Municipal. O texto da lei ainda define que os guardas municipais fiquem equipados com decibelímetros,
que são os aparelhos usados para fazer esse tipo de fiscalização. Na cabeça das pessoas, o 190 já está mais consolidado, né? Você tem que trabalhar as pessoas através de uma campanha para que elas não liguem mais para o 90 e sim liguem para um 746. Isso se isso for aprovado, for sancionado pelo prefeito do Rio de Janeiro, enfim, que tem que dar detalhes também sobre como esse processo vai funcionar. Afinal de contas, algumas festas que a gente está falando são bailes não autorizados, e aí envolve a questão de tráfico de drogas também, e aí pode ser um ponto de confronto. Como é que isso daria? Se você botaria um guarda municipal para ali mediar aquele conflito? Acho difícil. De qualquer forma, detalhes aí a gente vai conhecendo ao longo dos dias aí, quando o prefeito se manifestar com relação a isso. 6h38, César, no fim da semana passada nós trouxemos o caso aqui de uma ouvinte nossa, a secretária Sandra Rolim. Ela estava passando por um verdadeiro percurso gigantesco. Via Crucis. Eu não queria achar esse termo, mas enfim, foi o termo que veio à mente agora. Para localizar o corpo do marido dela. Isso porque a Band News FM denunciou na semana passada que o caso aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O corpo do marido dela foi perdido pela administração do espaço. A viúva descobriu o caso depois de pedir transferência de uma cova alugada para o jazigo da família. Ao todo foram gastos mais de R$20 mil no cemitério. Luiz Fernando Rolim morreu no dia 13 de janeiro de 2012. Era diabético, perdeu as 2 pernas depois de uma complicação da doença. Só que o corpo que estava no lugar do Luiz Fernando tinha as pernas, e com isso a Sandra percebeu que, peraí, não é esse o corpo do meu marido. Vários corpos foram exumados ali no entorno do corpo dele, ou seja, no cemitério Jardim da Saudade, e enfim, hoje encontraram o corpo do Luiz Fernando. Depois de a Sandra sofrer já com a morte dele, sofrer ainda com essa questão que começou há 2 anos, essa luta começou há 2 anos. A família gastou R$4 mil com o aluguel da cova, R$16 mil com a compra definitiva desse jazigo. A Sandra se sentiu, claro, respeitada com isso, e hoje pelo menos teve uma notícia que traz um certo alívio de conseguir enfim localizar o corpo do marido dela, que agora vai levar para o jazigo da família. 6h40 agora, intervalo, até já. Ofertaço mundial imperdível. Somente hoje e amanhã, todo o setor de hortifruti com ofertas fresquinhas. Cenoura quilo 1,98, tomate quilo 2,99, batata doce quilo 1,39, chuchu quilo 98 centavos, laranja pera quilo 2,45, maçã gala quilo 3,29, uva Thompson ou Crimson bandeja 3,98, pera portuguesa quilo 6,98. Somente hoje e amanhã, ofertaço mundial. Mundial, o menor preço total. Leia no jornal O Fluminense. Greve geral, bancos, escolas e até hospitais não funcionarão na próxima sexta. Polícia Militar realiza a Operação Choque de Ordem em São Gonçalo. Museu do Ingá lança exposição na Companhia de Jorge. Times cariocas em ação nesta quarta. Fluminense na Primeira Liga, Flamengo pela Libertadores e Botafogo estreia na Copa do Brasil. Confira também os destaques do Flu Online. Acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Histórias com pitadas de irreverência e descontração. Essa cidade nasceu 1º de março de 1565, 6 horas da manhã, ou seja, nasceu no signo de Peixes com ascendente em Peixes. Um passeio pela história com o historiador Milton Teixeira, aqui em 94,9. Todas as sextas, no jornal Band News Rio, primeira edição. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. 6h41, funcionários da Fiocruz fazem protesto e a Tayana de Oliveira tem os detalhes. Diante dos problemas enfrentados por causa da violência em Manguinhos, como a suspensão de aulas na escola politécnica, estudantes, pais, professores e funcionários da Fiocruz, além de moradores, participaram de um ato nas dependências da fundação localizada na zona norte do Rio. A manifestação nesta terça-feira aconteceu uma semana depois de a presidência da Fiocruz entregar um documento à Secretaria de Segurança Pública relatando a situação nos mais de 80 prédios do campus. Somente este ano, as aulas na Escola Politécnica foram suspensas por cerca de 20 vezes por causa de tiroteios. A reforma trabalhista segue para o plenário da Câmara dos Deputados depois de ser aprovada na comissão especial que analisa o texto na casa.
O projeto passou agora há pouco no colegiado com 27 votos a favor e 10 contra. O relatório do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, permite, por exemplo, o parcelamento das férias e a jornada de 12 horas diárias. Ela pode ser votada amanhã, inclusive. Os gastos dos brasileiros no exterior fecham o primeiro trimestre deste ano em alta. As despesas lá fora somaram quase 4,5 bilhões de dólares, o aumento de 50% em relação a janeiro, fevereiro e março do ano passado, de acordo com o Banco Central. O cantor Elton John cancela uma série de shows em Las Vegas depois de contrair uma infecção bacteriana durante a turnê pela América do Sul. O artista britânico chegou a ficar internado na UTI, mas recebeu alta no último fim de semana e agora se recupera em casa. A previsão é de que Elton John volte aos palcos em junho na Inglaterra. Fez show há poucos dias aqui no Rio de Janeiro com James Taylor e cantou essa aqui, ó. Rocket 6h43, o trânsito agora. Seu caminho. Natália Rodrigues. Olha, César Cavalcante, agora o motorista que está passando pela Avenida Brasil em direção ao centro da cidade vai encontrar congestionamento ali na altura de Campo Grande até Realengo. Isso por conta do fluxo de veículos. Não há informações de acidentes nesse trecho, mas quem vai para a zona oeste da cidade também vai encontrar esse longo trecho de dificuldades que já começam ali bem próximo a Irajá e depois até a chegada a Realengo. O motorista que opta por seguir pela linha vermelha em direção à Baixada Fluminense agora também vai encontrando bastante retenção no trecho do Caju até a base aérea do Galeão e depois no acesso à rodovia Presidente Dutra. No sentido centro, as condições de trânsito são melhores agora, trânsito apenas intenso. Pablo. Obrigado, até mais, Natália. Até. 6h44, intervalo. Venha aproveitar com sua família dias inesquecíveis nos resorts Iberostar na Bahia. Desfrute de nosso sistema All Inclusive, uma completa infraestrutura com piscinas, restaurantes temáticos, equipe de entretenimento para crianças e adultos, spa e muito mais. O destino perfeito para relaxar e se divertir. Antecipe sua reserva e garanta descontos. Acesse iberostar.com. Iberostar, desfrute sendo uma estrela. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. Bem, a gente tem informações com a Larissa Fontes. A gente tem um protesto agora acontecendo por conta da violência no Alemão, Larissa. Isso mesmo, César. A gente recebeu um vídeo aqui de um ouvinte que preferiu ter a identidade preservada de uma manifestação agora na Praça do Inter, a Praça São Lucas, na Vila Cruzeiro. Ele disse que é por conta das mortes no Alemão. A gente teve 4 mortes recentes, 10 pessoas feridas em vários tiroteios que acontecem no Alemão. Uma informação que é de momento também, o goleiro Bruno se entregou agora há pouco, né, o César? Ele se entregou, se apresentou à polícia no final da tarde de hoje, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que revogou a liminar que mantinha o atleta solto, né? Ele inclusive voltou a um clube, né? Ele passou a atuar junto ao Boa Esporte Clube e agora se apresentou à polícia de Varginha depois dessa decisão do STF, isso lá em Minas Gerais. Se entregou agora há pouco. Bom, vamos com uma notícia boa. Marcos Lacerda tem uma reportagem sobre uma exposição que entrou em cartaz agora há pouco, no Museu do Amanhã. Conta aí, Lacerda. Vai até o dia 22 de outubro a nova exposição temporária do Museu do Amanhã. Chamada de Inovanças, Criações à Brasileira, a amostra de forma lúdica traz criações nacionais de invenções que vão de grandes feitos a, em alguns casos, talentos pouco reconhecidos. O principal objetivo é incentivar a criação em um espaço de 600 metros quadrados, sem paredes. O curador Leonardo Menezes afirma que a ideia é mostrar que não há limites nem barreiras ao conhecimento.
Tem um sentido expandido de inovação, onde ela quer mostrar tanto a inovação que é criada nos laboratórios e centros de pesquisa, high-tech, como também o low-tech, a tecnologia social. Então a gente quer mostrar que a inventividade do brasileiro não está restrita a laboratórios e centros de pesquisa, mas também acontece nas favelas, nas florestas, nas comunidades, nos sertões e no campo. Uma das tecnologias chamadas de low-tech é a do humilde mecânico aposentado Alfredo Moser, que criou a lâmpada de Moser. São garrafas PETs com água potável e sanitária instaladas nos telhados de casas sem energia elétrica que, com a luz do sol refletida, simulam uma lâmpada de até 60 watts de potência. A simples ideia ganhou o mundo. Seu Moser lembrou quando a família comentou com o pai dele, que tinha 90 anos na época da sua criação. Eu vou contar uma coisa aqui. Aí ele me chamou e pegou assim, vocês sabem que por que a população das Filipinas, vários países tem luz dentro da sua residência? Tem que dar graças a Deus o Moser aqui, pela a iniciativa dele de lâmpada de Moser através de garrafa PET, né? E ainda está ajudando o meio ambiente e está ajudando a população mais carente, né? E o meu pai também ainda falou para mim, o sol nasceu para todos, então vamos usar o sol, quem planta colhe, né? A exposição Inovanças, trocadilho com a palavra inovação e mudanças, deixa clara a mistura de ideias, idades e gêneros dos criadores. Aos 17 anos, Luiz Fernando Borges criou uma prótese de braço que não faz apenas o movimento de abrir e fechar a mão, mas também dá a possibilidade de quem perdeu o antebraço a controlar a força, o que pode ajudar a digitar um teclado, por exemplo. Além disso, é possível sentir toques, o que dá uma sensação reversa a quem usa o aparelho. Agora, com 18 anos, ele quer expandir suas inovações. Olha, acabei de acabar o ensino médio, e técnico ano passado, instituição federal, são 3 anos e meio de curso. Estou aplicando para a Universidade do Exterior esse ano e desenvolvendo o meu último projeto, chama da minha Pièce de la Résistance, que é uma startup também, recebeu investimento privado, que vai possibilitar pessoas inicialmente classificadas em estado vegetativo e coma se comunicarem com seus familiares só com registro de atividade cerebral. Inovanças apresenta 39 projetos. Tem até uma geradora de água potável como fonte principal, o ar. O Museu do Amanhã fica na Praça Mauá, na zona portuária. A exposição temporária está incluída no valor da entrada do espaço, que é de R$20. Do Rio de Janeiro, Marcos Lacerda, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. A Sérgio Castro faz parte da história do desenvolvimento da cidade. Nossos clientes sempre lucram com nossas oportunidades de negócio e é por isso que há mais de 60 anos a Sérgio Castro é referência no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Ligue 2272-4422. Rodolfo Chinalha está na ponta da linha com informações importantes. Diga, Rodolfo, boa noite. Olá, Pablo, boa noite para você, os ouvintes da Band News FM. A gente tem acompanhado já desde o início do ano essa polêmica envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro e as empresas de ônibus com relação ao reajuste, né? Hoje a tarifa de ônibus única na cidade do Rio de Janeiro é de R$ 3,80 e por causa do IPCA, os empresários de ônibus, a inflação do ano passado, os empresários de ônibus pedem um reajuste de acordo com o contrato assinado com a Prefeitura para R$ 3,95. A Prefeitura, através do secretário de Transportes, Fernando McDowell, tem se recusado a dar o reajuste e tudo mais. Essa discussão tem se estendido, vem se estendendo sobre o reajuste, mas a informação é que hoje a Rio Ônibus, que é a entidade que representa as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, do município, são 35 empresas de ônibus no município, a informação é de que hoje a Rio Ônibus está entrando com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro para exigir, utilizando o contrato que eles assinaram com a Prefeitura na gestão lá atrás de Eduardo Paes, para exigir o reajuste de 15 centavos, segundo eles referente ao IPCA, para que a passagem suba de R$ 3,80 para R$ 3,95. De acordo aí com informações que eu pude apurar, não havia conversa com a Prefeitura. Os empresários então decidiram ir para a justiça, aliás, caminho já tomado, por exemplo, no caso da Lanza, da linha amarela, que recentemente conseguiu o reajuste do pedágio da linha amarela referente aos últimos 2 anos, porque também vinha discutindo com a Prefeitura o reajuste ou não, a Prefeitura não autorizava e aí foi para a justiça utilizando o contrato e conseguiu acho que 18% de reajuste, enfim, lá no pedágio da linha amarela, foi algo do tipo, né? Pois é.
R$7 e a gente continua orientando as pessoas também a guardarem o recibo justamente por conta disso, né, Rodolfo? Isso pode mudar na justiça. Exatamente. Tem que ver também, né? O que a justiça, quando que a justiça vai apreciar e o que a justiça vai decidir. Caso realmente decida pelo reajuste para R$13,95, tá aí o Pablo falando uma informação como na Lanza correta, até segurar um comprovante, porque a gente não sabe o que pode terminar a acontecer depois. Rodolfo, um abraço para você. Até abraço, mais. Pablo. 6h53 agora. Política, com Dora Kramer. Agora falando sobre o processo lá em Brasília. Que mexe com questões muito mais complicadas e é uma emenda constitucional que precisa de 308 votos para ser aprovada e tem várias votações, 2 na Câmara, 2 no Senado, enfim, é uma complicação. Então, com a sinalização da reforma trabalhista com uma vitória robusta, não é, o governo realmente ganha aí um fôlego, assim, aparente. Agora, no vamos ver, ali na batata, uma aprovação de uma reforma com X números não significa que haja a mesma facilidade ou grau de dificuldade, não repercute na outra reforma, porque são 2 assuntos diferentes, com 2 interesses diferentes, com pressões de pesos diferentes. A da reforma trabalhista é muito menor que a da Previdência e com necessidades muito diferentes. A da Previdência é muito mais séria e muito mais complicada. Então, eu acho que a gente tentar antecipar o número. Amanhã os jornais vão trazer, claro, porque esse momento é o momento das listagens, né? O Palácio do Planalto tem ali um competente contador de votos e previsão de votos, que é o Eliseu Padilha, ministro Eliseu Padilha. Ele não costuma errar por muito e costuma acertar, às vezes, na mosca, né? Então, olha, só para responder de novo a sua pergunta, não, eu não arriscaria nenhum número e apostaria nesse conceito aí que você mesmo explicitou, que é do governo cavar, conquistar, conseguir uma vitória expressiva, até para sinalizar força de governo, capacidade de liderança e articulação. Mercado Financeiro, com Álvaro Bandeira. Hoje quem conversa com Álvaro Bandeira é Alexandre Bentivolio. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fecha a terça-feira com alta de 1,18%. O dólar comercial teve valorização de 0,8% e é cotado a R$ 3,15, enquanto o euro avançou 1,2%, vendido a R$ 3,44. Álvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Modal Mais, destaque hoje para o noticiário político influenciando os mercados brasileiros. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, ouvinte. Com certeza o noticiário político segue pesando sobre os mercados. O dia começou até com a Bovespa em queda, fechou na máxima do dia, mas como o dólar também fortemente em alta, cedeu um pouco ao longo do dia, com a ideia de que o PMDB ainda não fechou questão. Temos ainda o movimento dos servidores públicos pressionando os parlamentares, a carga dos governadores para aprovação da reforma da Previdência e ainda a aprovação na Comissão Especial da Câmara do parecer da reforma trabalhista. Tudo isso por aqui forçando um pouco os mercados, contendo um pouco os mercados, mas mercados em alta também no exterior, fizeram com que a Bovespa encerrasse na máxima. E um dia bastante positivo para ações como Vale, Petrobras e Itaú, que são líderes do mercado. E vamos ter ainda amanhã uma agenda bastante pesada com a votação da reforma da Previdência e todos os ruídos de operação de Lava Jato, soltura de presos, enfim. O quadro é ainda um quadro complicado, mas a tendência primária dos mercados de risco por aqui é de que as soluções comecem a aparecer e os investidores se antecipam um pouco a tudo isso, Alexandre.
Álvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Modal Mais. Até amanhã. Até amanhã a todos. Futebol. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. Falaremos então no futebol. Conta aí, Pedro. Isso aí, Pablo Ribeiro, boa noite a você. César Cavalcante também aos nossos ouvintes. Falar do Flamengo, Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva agorinha, falando sobre o confronto de amanhã, 9h45 da noite, lá na Arena da Baixada. O Flamengo já treinou no campo de jogo. E importante esse treinamento, Pablo, porque o campo é sintético, né? E aí muda bastante, muda a grama é sintética? A grama é sintética. É a única grama sintética de estádios de time da Série A do Brasil. E aí muda o ritmo da bola, muda o ritmo de jogo também. O Flamengo que tem um time mais robusto no meio campo, com os chamados 3 volantes do Zé Ricardo, que não são bem 3 volantes, e para um campo de grama sintética, o time precisa tocar mais rápido a bola. Então vamos ver como vai se sair o time do Zé Ricardo. 9h45 da noite, Copa Libertadores da América. O Flamengo é líder do grupo 4 da competição com 6 pontos. O Botafogo também entra em campo amanhã no mesmo horário, mas aqui no estádio Newton Santos. 9 mil ingressos já foram vendidos para a partida de estreia do time contra o Sport na Copa do Brasil. Oitavas de final, o Botafogo, Pablo Ribeiro, deve mandar a campo o time titular. Para encerrar, antes o Fluminense às 7h30 da noite enfrenta... Lembra da Copa da Primeira Liga? Rapaz, eu tava lembrando disso outro dia. Pensei, desistiram do torneio? Não desistiram não. Tem jogo às 7h30 da noite contra o Brasil de Pelotas. O ceifador vai estar em campo. Valeu, Pedro. Pedro Antônio Guimarães, que volta logo mais na programação. 6h59, nós vamos encerrando o jornal, César. Mas prestando uma homenagem aos 100 anos dessa mulher aqui, ó. A primeira dama da canção, Ella Fitzgerald, que nasceu em 1917 e completaria 100 anos se estivesse viva. Ela morreu em 1996. Fez alguns shows por aqui, né? A rainha do jazz já veio 2 vezes ao Brasil. Em 1960, ela fez uma turnê pela América Latina e depois, em 1971, cantou inclusive Mais Que Nada de Jorge Benjor. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Você ouviu Jornal Band News Rio, segunda edição. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis.